Olá, como você está? Um chazinho para a gente se centrar. Começando com uma música muito sugestiva, que é o Retorno à Essência, para o nosso encontro de hoje, que é muito, muito, muito especial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos nos colocar no momento presente, nos conectar com aqui e com agora. Então, o meu convite é para que você coloque os pés no chão, se ajeite na sua cadeira. Mas antes da gente começar qualquer respiração, preparação dessa nossa jornada, que hoje é tão especial, que é o nosso encontro com a criança interior, eu acredito que dentre os nossos assuntos dessa jornada, esse é um dos mais profundos que a gente tem. Ele é o mais simples, mas ele é o mais profundo por quem ele alcança e quem ele atinge, que é a sua criança. Então eu quero fazer alguns combinados com você antes da gente começar. Vamos lá? Primeira coisa, escolha um bom momento. Se você estiver na correria, não faz agora. Escolha um momento em que você possa estar realmente presente e ouvir. Eu não consigo. Então tenta pelo menos ouvir, estando o mais conectado possível. Porque o objetivo é que você possa se conectar consigo mesmo, não comigo. Eu sou apenas a guia. Então, escolha um bom momento. Segundo ponto, você está no comando. Então, se você se sentir desconfortável em qualquer momento aqui do nosso caminho, é só você lembrar que você está com os pés no chão, com a sua coluna reta. Se você tiver em algum momento de olhos fechados, você pode abrir os olhos. Então, quem comanda aqui é você. Porque lembra, a nossa jornada é sobre sentir, vivenciar. Então, a gente faz um pequeno caminho para que depois a gente possa sentir, ok? E para encontrar com a nossa criança, é muito importante que a gente esteja despido de todos os nossos pré-julgamentos adultos, de todos os barulhos internos que estão à nossa volta, da nossa mente atribulada e preocupada do dia a dia. Para você encontrar uma criança, se você é pai, se você é mãe, acredito que você vai concordar comigo. Se você é tio, é tia, vovó, primos, tia, enfim. Se você tem uma criança perto de você, você sabe que você precisa estar o mais presente possível para estar com ela, para olhar nos olhinhos dela, para conversar com ela. Então esteja presente. E o nosso terceiro ponto, este é um encontro gentil. Então assim, se por acaso você estiver passando por um luto, um momento muito emocionalmente difícil, reveja se é o momento de você reencontrar com a sua criança. Às vezes ela pode não estar preparada para te encontrar hoje, ok? Então vamos lá. Eu vou te convidar a fechar os olhos um pouquinho para a gente fazer 3 respirações bem profundas. Isso a gente vai fazer a nossa regulação emocional. Então a gente vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca por 3 vezes. Vamos lá? Bom, vamos lá. Então, feitas essas 3 respirações, eu vou te pedir novamente para que você feche os olhos. Conecte o seu pé bem firme no chão. E procure estar o mais inteiro possível no aqui e no agora.
Não há nenhum outro lugar que você esteja que não seja no aqui e no agora. Sente a sua perna aonde você está sentado. Solta os seus braços, relaxa. Se entrega ao momento presente. Sente a sua coluna te sustentando nessa cadeira ou no lugar onde você está sentado. Se os seus ombros estiverem tensos, convide-os a se soltarem um pouquinho mais. Sente a sua cervical, a sua garganta por dentro e por fora. Solta a sua mandíbula. Relaxa os músculos da face. Veja se você está com a região entre as sobrancelhas tensionada. E solte. Não há nenhum outro lugar que você esteja que não seja o aqui e o agora. Então, permita-se a soltar os seus braços no colo, a estar totalmente presente. E ainda nessa energia, com os olhos fechados, que é um momento em que você é convidado a olhar para o seu mundo interno e não para o seu mundo externo. Quando você fecha os olhos, você deixa por um momento de olhar tudo ao seu redor, de prestar atenção em todos os estímulos contínuos que estão à sua volta. E aí, com esse sentimento estando totalmente presente no aqui e no agora, eu gostaria que você se lembrasse quem é a sua criança. Se recorde de como ela era, do que ela gostava. Lembre-se que, como uma criança, ela tinha poucos recursos diferentes de quem você é agora. E muito do que você viveu e sentiu reverbera nesse adulto que é você agora. Então é essa criança que hoje a gente vai reencontrar. E quando você, com o pensamento conectado na sua criança, se conectar com o momento presente, eu te convido novamente, quando você se sentir pronto, pronta, abre os olhos com suavidade. Se você estiver aqui com chazinho como eu, chazinho para mim é acolhimento. A minha criança aprendeu que chá não era remédio. Chá para mim era acolhimento, era amor, é cuidado. Não era só remédio. Então, se você quiser, pega o seu chazinho para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a sua criança interior. Então, antes da gente chegar até ela, e voltando na nossa fala de agora há pouco, onde eu dizia para você que a nossa criança, tudo o que ela sentiu, toda a percepção de mundo e como ela construiu o adulto que você é hoje, foi baseado nos recursos que ela tinha.
no que ela entendia como sua visão de mundo, da forma como ela estava rodeada pelos adultos. Ela não tinha o discernimento e a postura que você agora adulto tem. Então, quando a gente faz um caminho para reencontrar a nossa criança interior, é para nós, num movimento de autorresponsabilidade, fazer o nosso movimento de começar a adultecer. Porque talvez você não saiba, mas muito da forma como você age hoje, das suas atitudes, os seus medos, refletem como você se defendia como uma criança, quando você era uma criança, quando você era contrariado ou quando você não tinha o controle das coisas e você desejava que as coisas seguissem da forma como você queria. Então, nesse processo de adultecer, é um processo de autorresponsabilidade, aonde a gente vai de encontro com a nossa criança interior, buscar ela lá e dar a ela, suprir tudo o que ela precisa para se tornar um adulto, para adultecer, ok? Então, pegando um gancho nisso que a gente está dizendo, pensando em quem é essa criança, eu quero ler para você um parágrafo que eu separei aqui para o nosso estudo, que diz assim, lembrando da nossa criança. Fica aí com seu chazinho, hein? O meu tá quase acabando aqui, ó, de maçã e canela. Bem gostoso. Presta atenção. O nosso estado infantilizado, imaturo, ele produz como forma de sobreviver no mundo uma autoimagem idealizada, ou seja, aquilo que a gente acha que a gente deveria ser. Não só de nós mesmos, mas a gente cria essa imagem também de perfeição, de entrega, de não cometer erros. A gente cria essa imagem não só de nós mesmos, mas dos adultos responsáveis que nos rodeavam. Então a criança, ela tem uma imagem idealizada da mãe, do pai. Então, quando ela cria essa imagem de perfeição, há expectativas, exigências que a mãe ou o pai ou seus responsáveis pudessem ter feito. Esse estado nosso não dá conta de adultecer. Então, é necessário que a gente migre de um estado infantil para um estado adulto. Então, a gente precisa migrar desse estado infantilizado que ainda permanece na queixa em relação àquelas pessoas ao seu redor, a mãe, o pai, os responsáveis, né, ali exigindo entrega de coisas ou que a vida fosse como ela que gostaria que fosse, para um estado adulto e assim atingir níveis mais elevados de consciência. O estado adulto precisa dar conta de cuidar e suprir as necessidades desse eu infantil, que ainda espera receber de volta. Então, seja na sua relação com a sua criança ou em todas as suas relações de amizade, de trabalho, de homem e mulher, de família, em todas essas relações que a gente tem, trabalhar isso é um caminho para a vida toda. A gente precisa se despedir desse lugar de perfeição. E a grande tarefa é a gente se tomar como é, imperfeitos como somos, aceitar as nossas imperfeições, o nosso lado escuro e dual. Nem todo mundo é só bem ou só mal.
e não temos somente o nosso superior e inferior. E que essas pessoas que nos rodeavam e que nos deram o melhor que elas tinham, com os recursos que elas tinham naquele momento, são seres humanos, imperfeitos. Então, bora comigo encontrar essa criança? Vamos lá? Vamos lá. E agora, pensando em reencontrar essa criança, nós vamos nos preparar para esse encontro. Coloque os seus pés no chão, bem conectados ao chão. Mantenha a sua coluna reta, onde você estiver. Respire profundamente, inspire e feche os olhos novamente. Vamos nos preparar para ter um encontro genuíno e verdadeiro com a sua criança interior. É nela, é nos olhos dela que mora todas as suas expectativas. Foi nela que nasceu a sua visão de mundo. Foi nela também que veio os seus medos, as paralisias emocionais, que às vezes de uma forma inconsciente nos travam e nos resistem a ir para frente. Então, nos preparando para esse encontro, eu peço que você observe a sua respiração. Como ela está? Simplesmente observa. Perceba também o fluxo dos seus pensamentos. Perceba os seus sentimentos e a sensação no seu corpo. Tá frio, tá calor, tá confortável. O seu corpo é um portal e ele tem muito a te dizer. A sua mente vai te conduzir no encontro com a sua criança, mas é o seu corpo que vai ser o portal para chegar até este lugar. Então permita-se estar no aqui e no agora. Não há nenhum outro lugar que você esteja que não seja aqui ou agora. Nenhuma mensagem importante. Não se importa com o barulho lá fora. Estar no momento presente trata-se de aceitar tudo o que ele traz. Se ele traz barulho, se tem confusão mental, se tem dor física. Então respira. Você vai se tornar mais presente a partir do momento em que você percebe o que está acontecendo com você no seu corpo. E assim, intencionalmente, você pode se convidar a respirar um pouco mais ritmado. Experimente inspirar e repita algumas vezes essa respiração, para que você vá se centrando e possa desfrutar um pouco mais dessa meditação que nós vamos fazer juntos. Se você manter os seus olhos fechados, você pode se concentrar com mais facilidade no seu mundo interno. Se conectar com a sua criança interior é o mesmo que se conectar com sentimentos que ficaram perdidos, congelados, ou algo que está represado ou reprimido durante a sua infância. Aquela criança que quis brincar e que alguém falou, fica quieta, não suja a roupa, não sai do lugar. Talvez por medo, por dor, por desapontamentos, solidão, rejeição. O que quer que a sua criança tenha vivido. Pensa comigo, quando a criança que existe em você
chegou ao mundo, ela chegou completamente aberta e com plena confiança em seu entorno. O mundo para você, o que era o mundo para você? Era sua mãe. E você se sentia totalmente fusionado com ela. Depois, aos poucos, o seu mundo se estendeu para o seu pai. E então o seu mundo foi se ampliando para sua família. Assim, com as suas primeiras vivências, você começou a estruturar o seu mundo interno. Quando você sentiu dor, medo, tristeza, você não sabia como lidar com essas emoções, com esses sentimentos. Afinal, você era tão pequeno, tão pequena. E talvez por isso, você foi se fechando e aos poucos foi perdendo a confiança no mundo. Para sobreviver, você estruturou muros internos para se proteger e nunca mais se machucar. Talvez agora, nessa meditação, você possa entrar em contato com essa parte sua que ficou trancada em um lugar, parecido com um porão, lá no inconsciente da sua alma. Sendo assim, se for fácil para você, imagine um calabouço. Se for difícil, pensa em um calabouço. Visualize. Então, visualize abrindo as portas desse calabouço, a princípio escuro e frio. Que tal abrir as janelas e permitir que o sol ilumine e aqueça esse ambiente? Esse ambiente que está esquecido. Então você percebe o sol entrar. E quando o sol entra nesse calabouço, você reconhece alguém ali em um cantinho. E sem mistérios, você vê que é a sua criança. E eu peço que você veja como ela se apresenta para você. Que idade que ela tem? Com que roupa ela tá? Talvez ela seja muito pequena ou maiorzinha. De qualquer maneira, ela é só uma criança, amedrontada e sozinha. Olhe para ela. Procure se abaixar para ficar na altura dela. Veja se é possível se conectar com o olhar dela e se ela é receptiva ao seu olhar. Numa atitude de acolhimento, diga a ela que tudo bem sentir medo, tristeza, tudo bem. Se ela quiser chorar e se ela se mostrar emocionada ao te encontrar, acolha o coração dela. É só uma criança. Respire com ela na emoção que se apresentar. Pode ser que ela não te dê muita bola. E se for esse o caso, tenha paciência. Isso é um laço de confiança que vai ser construído entre você e sua criança com o tempo. Então, diga para ela: eu respeito o seu tempo, o seu ritmo. Por outro lado, talvez a sua criança tenha se conectado rapidamente com você. Se isso se apresentou, é porque talvez seja uma criança carente que estava ansiando que você parasse um pouco e desse atenção e cuidado. Se esse foi o seu caso, experimente abrir os braços e permitir que a sua criança corra em sua direção e
mergulhe no seu colo. Assim, ela pode sentir que você finalmente chegou e respire com ela no seu colo. Deixa ela sentir as batidas do seu coração. Se dê conta que você é a pessoa que a sua criança mais queria encontrar. E é somente você que tem as chaves do calabouço. Somente você poderia abrir as janelas, permitir que o sol entrasse e resgatar a sua criança. Ninguém mais. E aí você diz para ela: eu vejo você. Agora eu quero saber mais sobre você. Eu estou muito curioso, muito curiosa para saber mais o que aconteceu com você. Como é possível que alguém deixou de notar você? Como? Não notaram que o seu amor é um milagre? Saiba que você é muito amada. Volte a sonhar os seus doces sonhos, criança amada. Meu coração é seu. Eu sei que a vida não foi muito fácil para você. E eu quero honrar a sua dor e tudo que você viveu. Graças a você, nós sobrevivemos e crescemos. Olha, eu quero te contar que deu tudo certo. Nós crescemos e a partir de hoje, eu cuidarei de você. E agora, vem comigo. Vamos lá para fora. E então, se veja saindo do calabouço de mãos dadas com a sua criança. Suba a escada e mostre a ela um lindo jardim. Talvez aquele da casa da sua infância, aquele que você brincou, que você sonhou, se divertiu. Talvez a sua criança tenha brincado na casa da avó. E se ela teve boas lembranças dessa avó, ou do avô, ou daquele tio, leva essa criança também para visitar aquela avó da infância e sentir aquele amor que somente os avós conseguem dar. E perceba a sua criança tomando cor, que saiu daquele calabouço escuro, então ela vai se tornando vital novamente, ela vai pulsando vida novamente. De novo ela volta até você e mais uma vez você diz para ela: incrível, como alguém pôde deixar de te notar? Seu amor é um milagre. Saiba que você é muito amada e a partir de agora eu cuidarei das suas feridas. Eu te protegerei. Eu te darei atenção e aprenderei a te dar o que faltou para você. Agora você pode voltar a sonhar e respire com a sua criança. Respira. Sinta o coração dela se acalmando. Sinta a sua criança se sentindo amada, acolhida, protegida, cuidada, atendida, nutrida de afeto. E à medida em que ela vai relaxando, ela vai diminuindo, ela vai ficando tão pequena que ela cabe na palma da sua mão. E então você olha para ela e veja ela se transformando em uma linda estrela. E então você leva a sua mão até o seu peito e visualiza as portas do seu coração se abrirem. Quando você inspira, o seu coração se expande e recebe a sua criança iluminada.
e ela entra no seu coração. Ela vê aquelas nuvens coloridas e ela faz o que toda criança ama fazer. Ela começa a brincar. Então deixa a sua criança ir. Deixa a sua criança ir brincar. E você vai olhando para ela, pequenininha, dentro do seu coração como um ponto de luz. E aí você se lembra, toda vez que você curvar a sua cabeça, colocando o seu queixo em direção ao seu coração, o seu queixo apontará para o seu coração e você se lembrará que aí dentro agora tem uma criança, a sua criança interna. E agora, antes de prosseguirmos, nós vamos aterrissar juntos, aos poucos, com a sua criança guardada em seu coração. Você vai abrindo os olhos, se conectando com aqui e com agora. Você olha ao seu redor e renomeia em voz baixa 3 objetos que estejam ao seu redor. E aí você se reconecta, você bebe uma água e você se recorda aonde você está agora. Caminhando para o fechamento da nossa jornada, eu queria te sugerir 2 exercícios, que se você sentir no seu coração, faça, eles são bem poderosos. Mas antes de eu te sugerir essas 2 atividades, eu quero te comentar uma coisa. O encontro com a criança interior, ele depende de um querer interno para acontecer. Que você tenha compreendido e alcançado no seu coração que a sua criança ainda vive aí dentro de você. E muitas atitudes que você tem hoje, elas provêm da sua criança. E cabe a você, adulto, suprir, nutrir, atender todas as necessidades dessa criança interna. Você teve necessidade de afeto, de atenção, de carinho, de cuidado. É você que vai dar para sua criança. Toda vez que você tiver uma reunião difícil, uma decisão importante para tomar, e você sentir aquela bola aqui no peito, você estiver tremendo, dá um frio na barriga, o adulto dentro de você vai olhar para sua criança, pegar na mãozinha dela e dizer assim: vamos juntos. Bora lá para nossa atividade. Minha primeira sugestão: faça uma carta com a sua mão não dominante para sua criança e veja o que ela tem para te dizer. Faz algumas respirações antes, aproveita que ela está acesa aí no seu coração. E a segunda atividade provém da primeira. Com a sua mão dominante, você escreve uma carta respondendo ou de volta do seu adulto para sua criança. Que isso possa reverberar na sua vida, como parte dessa jornada, como quem está num caminho. E a cada parada, a gente para um pouquinho e avança um pouquinho mais para dentro. Um grande beijo. Fiquem com Deus.